Oi, meus alunos do quinto ano, bom dia ou boa tarde. Eu sou a professora Nayana, sou a professora de ética de vocês. Estou morrendo de saudade da gente ter aula juntos, né, de modo presencial. Fazia um bom tempo que a gente não se via, mas hoje a gente vai ter aula, mesmo que de modo virtual, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre consumo e desperdício. Ela finaliza a nossa unidade 1. Os outros assuntos nós demos em sala, né? Então, a gente vai finalizar a unidade 1 e a aula que vem a gente começa a unidade 2. Então, peguem o livro de vocês de ética, abram lá na página 12, que a gente vai começar. Vou esperar vocês pegarem o livro. Vamos lá? Hoje a gente vai trabalhar o assunto de consumo e desperdício. Mas para a gente entender melhor, a gente precisa entender os conceitos de consumismo, de consumidor e de consumista, tá? Aí no livro de vocês começa falando sobre o consumismo. E o que é o consumismo? É o ato de comprar produtos ou serviços sem necessidade, sem consciência. O consumismo, ele é considerado um ato descontrolado, porque quem pratica o consumismo compra coisas além do necessário, tá bom? O consumidor, quem é o consumidor? É aquele que compra apenas o necessário, é aquele que vai no local e compra só o que precisa. O consumista é bem diferente do consumidor, é aquela pessoa que gasta só pelo prazer de gastar e de comprar, ou seja, compra o que não precisa a mais do que tem que ter, só pelo próprio prazer de comprar. Todo consumismo está ligado à pessoa consumista, então toda pessoa consumista, ela pratica o consumismo. E o que esses 3 itens levam? Esses 3 itens levam ao que a gente chama de desperdício, ou seja, todo mundo que consome mais do que precisa acaba provocando um grande desperdício. E o que é o desperdício, tia Nayana? Desperdício é a ação ou efeito de desperdiçar, ou seja, de não aproveitar de maneira como deveria o que foi comprado. O consumista vai lá e compra mais do que precisa, acaba sobrando as coisas que ele comprou e acaba correndo desperdício. Olha só, todo consumista tende a fazer o desperdício de algo ou de algum produto. Mas nossa sociedade também pratica o desperdício. Como? Desperdiçando água, desperdiçando energia, desperdiçando comida, né? Vamos focar um pouquinho no consumista. Por que o consumista provoca o desperdício? Olhem só, o consumista vai numa loja, vamos dizer que ele vai numa loja comprar frutas. E ele compra mais do que ele precisa, até mais do que ele vai comer. Por que ele provoca o desperdício? Porque a fruta estraga. Se ele não vai conseguir comer todas aquelas frutas, elas vão apodrecer e a gente vai ter que jogar ela no lixo. Porque ele jogou ela no lixo, ele já provocou um desperdício. Mas isso acontece só com comida? Não. Digamos que a pessoa, que o consumista, vai numa loja de roupas e compra muitas roupas, mais até do que ele pode vestir. E o tempo vai passando, ele vai mudando de manequim, pode ir crescendo, pode ir diminuindo, e aquele monte de roupa que ele comprou, nem todas ele vai usar. Ou seja, ele também está provocando um desperdício de roupa. Por que eu falei do desperdício de água? Lembra de uma das coisas que a gente sempre estuda, que não pode desperdiçar água? Vai no banheiro escovar o dente, deixa a água lá na torneira vazando, está desperdiçando água. Saiu do quarto e deixou a luz ligada, está desperdiçando energia. Botou no prato mais do que queria comer, está desperdiçando comida. Ou seja, por que a gente precisa saber sobre o consumo e desperdício?
Porque as pessoas que praticam o consumismo podem trazer consequências graves para si mesmos e também para o meio ambiente. Como eu falei, lembra do desperdício de comida? Acaba jogando no lixo. E aquele lixo vai aumentando, né? E aumenta o lixo, e isso vai provocar um impacto aonde? Lá no meio ambiente, né? Que é onde a gente vive. O desperdício de água também é prejudicial, porque enquanto tem umas pessoas que estão precisando de água, a gente gasta água mais do que precisa. Então tem que ter um pouquinho de cuidado com essa questão de consumir e de desperdiçar. Porque quando a gente se conscientiza que a gente não precisa desperdiçar, a gente acaba ajudando a nós mesmos e o ambiente que a gente vive. Para não haver desperdícios, devemos usar, comprar e ter apenas o que for necessário. Todos vocês compram e usam apenas o que é necessário. Eu acredito que os pais de vocês comprem apenas o que vocês precisam, evitando assim o desperdício. Então, quando vocês verem alguém desperdiçando alguma coisa, água, energia, comida, ou comprando coisas que você sabe que a pessoa não vai usar, lembra ela, não precisa desperdiçar. A gente só precisa comprar o que a gente precisa, não é isso? No próximo slide vai ter um videozinho muito legal sobre o consumo consciente. Esse videozinho é de um programa chamado Água Brasil, que ele tem vários vídeos e a gente vai utilizar eles nas nossas aulas para explicar de uma outra forma como a gente deve evitar o desperdício. Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas, espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim, mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos a comprar muito mais do que precisamos. Porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ou ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é como uma máquina gigantesca. Para funcionar, usa recursos naturais para produzir coisas para serem consumidas e logo substituídas por outras coisas que, para serem produzidas, precisam de mais recursos naturais. Bom, e para essa máquina trabalhar cada vez mais rápido, é preciso que os produtos sejam usados e descartados constantemente. Mas a palavra consumir pode também significar destruir. Para manter essa máquina sempre calibrada, estamos esgotando os recursos naturais e gerando uma descomunal quantidade de lixo. Só que os recursos naturais são finitos e, se utilizados à exaustão, podem acabar. Hoje, para manter o padrão de consumo médio do brasileiro, precisamos dos recursos de 1,5 planeta. É urgente diminuir nossa pegada ecológica, que é a forma como medimos o tamanho do impacto de tudo que consumimos. Uma forma de mudança é colocar em prática os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nossos hábitos. O que podemos fazer para diminuir o impacto do consumo? Quando paramos para pensar e não agimos por impulso, fazemos escolhas mais conscientes. Recusar. Temos o poder de recusar produtos que causam impactos sociais ou ambientais negativos. Antes de comprar um produto, devemos nos certificar de onde ele vem e como foi produzido. Reduzir o consumo. Antes de comprar alguma coisa, vamos perguntar: eu preciso mesmo disso? Reutilizar coisas que iriam para o lixo. Reciclar o que usamos. Para isso, é preciso separar os resíduos e descartá-los no lugar correto. Precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes no dia a dia. É muito importante que a gente pratique os 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável.
Vamos mobilizar a família, os amigos, toda a nossa comunidade para criarmos soluções e inventarmos novos jeitos de agir, compartilhar e habitar nosso planeta de uma forma mais saudável. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. E aí, gostaram do vídeo? Muito legal, né? Ele faz a gente pensar melhor sobre o consumo responsável, né? Evitando desperdícios e lembrando sempre dos 5 R's, né? Então, é algo que a gente tem que levar para a nossa vida, tá bom? Vamos exercitar? Olha só, lá na página 13 do livro de vocês, a situação é a seguinte. Vocês estão dentro de um supermercado com a tia de vocês e ela tem pouco dinheiro. Então, ela deve comprar apenas o que é necessário. Pensa aí com calma o que você acha indispensável. E marca lá bem bonitinho, tá bom? Na segunda questão, vira lá a paginazinha para a página 14. Você já conhece a diferença entre consumista e consumidor. Observe a imagem do senhor Joaquim e responda a letrinha A e a letrinha B. Na terceira questão, você vai dizer o que para você, o que é importante na hora de comprar. Lembra lá da nossa aula agora, o que a gente precisa praticar na hora da gente comprar, tá bom? E na quarta questão, você vai observar as imagens abaixo e depois analisar as situações que acontecem na sua casa e marcar as que você já viu acontecer, tá? São situações erradas e você vai marcar apenas o que você já viu acontecer dentro de casa, tá bom? Depois você vai virar lá na página 15 e vai ler o para refletir. Esse para refletir é mais ou menos igual ao videozinho que a gente acabou de assistir. Fala sobre coisas corretas na hora de consumir ou de comprar para evitar o desperdício, tá bom? Façam o exercício direitinho. Abraços cheios de saudade para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Beijo!